Olá, Boa tarde, seja bem-vinda. obrigada. Como estão todas e todos? Bem, graças a Deus. E a senhora, Que muito feliz de poder contar com a presença da ilustre ministra para poder estar atendendo a nossa unidade escolar, os nossos alunos, o projeto da professora Marciana. Tá? Quero explanar os nossos agradecimentos de toda a comunidade escolar. Tá? Nossos alunos ficaram muito felizes em poder estar contando com essa colaboração, com essa participação da ministra. Tá? Quero desejar uma boas-vindas e essa reunião vai ficar para a história da nossa escola, né? Tá? Que é a primeira coisa vez boa. que uma escola do município, eu acredito que são poucas as escolas municipais que têm a oportunidade de ter um momento com a ministra, tá? Que nos recebeu tão bem, nos acolheu tão bem em Brasília quando estivemos aí o ano passado e que, para nossa alegria, não nos esqueceu. Não, em absoluto. Uma alegria grande. Estou à disposição. Vamos lá, professora Marciana, meninos, meninas. Estou vendo aqui Adrian, Lucilene, Nicolas, Robert, Evilásio, Alice. Estou vendo gente demais. Estão Matheus. todos ansiosos. Só Matheus eu já vi Está uns me ouvindo, 6. menino? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Nós estamos muito felizes, muito gratos, né, por esse momento precioso. Mas hoje eu estou aqui só como participante também. Na outra salinha, nós temos as alunas que irão, então, mediar esse bate-papo. Pode ser? Claro, Obrigada, né, obrigada. Olá! com vocês, meninas. Boa tarde, sou a coordenadora Lucilene. Eu estou aqui com as alunas Júlia, Cauane, Thaís e Eloá, do 8º ano C, né? Alunas da professora Marciana, com esse projeto lindo que está sendo desenvolvido. Então, nós vamos aqui. A primeira aluna que vai fazer os questionamentos. Olá, boa tarde, senhora ministra. Eu sou a Júlia, do 8º C, e a gente preparou algumas perguntas para fazer para a senhora. A senhora poderia compartilhar um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional até se tornar ministra do TSE? Se a senhora se inspirou em alguém, quais mulheres foram sua referência? Muito bem. Júlia, obrigada pela pergunta. Turma do 8º C, turma da Escola Municipal Antônio Henriques, né? Isso. Isso mesmo. Muito bem. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar com vocês e eu espero que nós consigamos repetir esse encontro em outras oportunidades e que outras pessoas, outros ministros, ministras, possam vir aqui conversar com vocês. Eu dei essa ideia aquele dia e tenho certeza que vocês desenvolveram bem e vão poder seguir convidando pessoas tão importantes quanto vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes aqui e meu prazer de estar aqui é para homenagear e desejar a cada uma que siga nessa trajetória, porque a educação salva vidas. Falando da minha trajetória, como você me indagou, eu nasci no extremo norte do meu estado, em Minas Gerais, na divisa com a Bahia já. Nasci numa família muito humilde, numa região muito pobre do meu estado. E com praticamente 14 anos, menos, 13 anos, 12 para 13 anos, eu fui para a região metropolitana do estado de Minas Gerais, no entorno de Belo Horizonte. Lá eu voltei aos estudos. Com 14 anos, eu arrumei um emprego num supermercado e, a partir dali, principalmente pela possibilidade de estudar, eu vislumbrava que a minha vida poderia ser melhor, que eu poderia ter um emprego melhor, que eu poderia ajudar a minha família, que eu poderia estudar mais, porque o meu sonho, professora, sempre foi, meu sonho de criança era ser professora. Então, eu desejava muito estar numa sala de aula como aqui, a professora Marciana está com vocês. Eu queria muito ser professora.
e eu pude estudar. Não foi sem dificuldade, foi difícil. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, ainda tinha que ajudar em casa. Trabalhava de segunda a sábado, um trabalho pesado, difícil, mas eu sempre tive esse desejo de estudar, porque eu queria ser professora. E na minha casa, eu sempre ouvi das pessoas no meu entorno que eu daria conta, que seria possível. De vez em quando, até que eu escutava uma crítica, ou que eu não seria capaz, que aquilo era bobagem, mas, em geral, principalmente minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas, minhas professoras, e aí, se eu puder falar de uma inspiração, eu falo dessas mulheres que formaram essa rede no meu entorno e me oportunizaram sonhar e correr atrás do meu sonho, a despeito de todas as dificuldades, porque é muito difícil estudar, trabalhar, morar longe, não ter dinheiro para alimentar bem, para se deslocar, é muito difícil. Não é fácil, mas eu desejava muito e sabia que eu tinha que lutar com unhas e dentes para me capacitar, para me formar e atingir o meu sonho. Aí eu fiz magistério, que era o curso que a gente fazia de segundo grau do ensino médio, que me permitia ser professora primária, como falava antigamente, que é professora do ensino infantil e fundamental. Depois eu comecei a trabalhar num outro lugar, comecei a trabalhar numa situação um pouco melhor, ganhando um pouco mais, e eu pude estudar direito na universidade onde eu estou até hoje como professora. E lá eu pude fazer o curso de Direito porque fui muito auxiliada, muito ajudada pelo meu reitor. E naquele período, naquele tempo, já faz aí mais de 30 anos, muito mais de 30 anos, não havia cotas para o ingresso de pessoas negras e de pessoas sem condições econômicas. Não havia cota para ingressar na universidade. Então, se não fosse a ajuda desse homem e dos professores e professoras daquela universidade, ele também que me ajudava a pagar a passagem, me estimulava a estudar, eu não teria conseguido fazer o curso de Direito, me tornar uma advogada e, depois disso, continuar estudando. Aí eu fiz um outro curso, chamado mestrado. Você fica 2 anos estudando para ser professora universitária. Depois eu pude, professora universitária, fui dar aulas na minha universidade, fui dar aula em outras universidades. Eu continuei estudando e fiz um doutorado. Depois que eu fiz o doutorado, eu pude viajar para fora do Brasil, estudar fora do Brasil, enfim, desenvolver o meu sonho aí já com uma perspectiva de ser professora internacional. E eu pude realizar esses meus sonhos. Então, a minha trajetória foi essa. Não foi fácil. É a trajetória de uma menina, como muitas pelo Brasil, que tinha poucas condições para estudar, pouca oportunidade de trabalho decente, bem remunerado, mas eu pude contar com uma rede de apoio muito forte na minha família, na minha escola, com as minhas professoras. Muita gente não consegue. Muita gente luta, se esforça muito e não consegue. Por isso que eu venho dizendo sempre que nós vamos falar de boas oportunidades para que meninas e mulheres negras possam sonhar em ser o que elas quiserem, professora, médica, cientista, economista, presidenta do Brasil, deputada, senadora, o que quiserem, né? E assim também com os meninos que desejarem trilhar qualquer caminho. Então, nós vamos falar de boas oportunidades. Depois que eu estudei como professora, como advogada, eu sempre trabalhei no campo do direito eleitoral, que é o campo do direito que envolve as eleições, que envolve as disputas políticas e que envolve a atividade prestada na justiça eleitoral. Então, eu fui advogada perante a justiça eleitoral muitos anos. E foi assim que eu desenvolvi uma carreira nesse campo do direito eleitoral. Passado bastante tempo, mais exatamente no ano passado, eu recebi um convite, fui estimulada a me apresentar para uma vaga de ministra substituta no TSE. E foi aqui no TSE, como ministra substituta, que nós nos encontramos.
Então, a minha trajetória é essa, brevíssima, né? Porque nós estamos falando de décadas, muitas décadas de vida, mas essa é a minha trajetória e eu carrego com muito orgulho, sem esquecer que de onde eu vim, há muitas outras meninas e mulheres que precisam ter oportunidades para dar sua contribuição para o Brasil, para melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, sabe? Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, mas não a construí sozinha. Não fosse o apoio de tantas pessoas, eu não teria podido encontrar vocês no ano passado aqui no TSE. Senhora ministra, a sua história é sim muito emocionante. É uma honra estar aqui fazendo essa pergunta para você. Eu agradeço muito, mas agora eu vou deixar as meninas fazer o restante das perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, senhora ministra. Meu nome é Cauane e eu queria saber quais são os maiores desafios enfrentados por mulheres pretas na política brasileira atualmente e como a educação pode influenciar e promover a participação de mulheres pretas na política. Muito bem. Obrigada, Cauane, pela pergunta. Eu quero aproveitar e agradecer e cumprimentar os meninos que estão conosco, né? Eu estou vendo o Adrian. Adrian está onde? Tem aí um pano de fundo? Estou achando super bonitinho, parece que ele está numa nave. É isso mesmo? Que legal. E o Nicolas parece que está na praia. Nicolas Kelme. Você está na praia, esse pano de fundo maravilhoso. Eu tive muita vontade de ir agora para a praia vendo aí esse pano de fundo da sua imagem. Estou vendo Cauã Souza também, parece que está numa aeronave, num avião. Que legal. Robert está num ambiente de festa. Uau! Falar nisso, nós vamos ter festa junina, né, em breve. E eu espero que vocês se divirtam bastante. Bom, antes de responder a sua pergunta diretamente, eu queria registrar que o Brasil é um país que tem a maior população negra desse continente sul, uma das maiores populações negras do mundo. E a população negra brasileira, conforme a lei, ela se compõe de pessoas pretas, que têm a pele retinta, escura, mas também de pessoas como eu, que têm a pele parda. Eu sou uma mulher negra de pele parda. Então, essa conjunção de negras, que, na verdade, reúne pretas e pardas, diz de 28% da população brasileira. Então, as mulheres negras, nesse conjunto, pretas e pardas, são 28% da população brasileira, são igualmente 28% do eleitorado brasileiro. Então, é a grande maioria na sociedade brasileira. Entretanto, essa grande maioria numérica, e eu estou falando de um número gigante, quase 30%, do total de eleitoras e eleitores do Brasil, que está próximo a 160 milhões de pessoas. Então, vejam que mulheres negras, pretas e pardas, se são perto de 30%, são mais ou menos 48 milhões de eleitoras. A despeito disso, essa grande maioria não está representada nos cargos políticos. Por exemplo, quando nós olhamos na Câmara Federal, onde estão deputadas e deputados, as mulheres negras, pretas e pardas correspondem a apenas 6%. De 513 cadeiras, são apenas 30 cadeiras ocupadas por mulheres pretas ou pardas. Quando nós falamos no Senado da República, em que tem 81 integrantes, nós temos só uma mulher autodeclarada negra. Quando nós vamos às câmaras municipais nas nossas cidades, o Brasil tem 5.569 municípios hoje. Na eleição municipal de 2020, eram 5.568 municípios.
E desse total, das câmaras municipais, onde estão vereadoras e vereadores, nós temos só 6% de mulheres negras. Prefeitas negras, nas prefeituras dos municípios, chefiando nossas cidades, nós temos só 4% de prefeitas negras. E a pergunta é, por que nós não temos nesses mesmos lugares mulheres negras à proporção que ocupam na sociedade? Praticamente 30% desses cargos. É que, por muito tempo, Cauane, foi construída a desigualdade no Brasil. E nós, população negra, originárias das pessoas escravizadas que chegaram à força no Brasil e, por séculos, sustentou essa economia, as pessoas negras no Brasil sempre ocuparam os piores lugares quando nós falamos de empregos, quando nós falamos de renda, quando nós falamos de postos na política, quando nós falamos em direção de empresas. Então, construiu-se uma desigualdade. E eu digo sempre que, se ela foi construída, nós temos que destruí-la, nós temos que demolir a desigualdade, por exemplo, na política, que envolve mulheres negras e também envolve as mulheres em geral, as não negras. As mulheres são 51,8% da população brasileira. Do eleitorado, as mulheres não negras e negras compõem 53%. Mas tanto mulheres negras como mulheres não negras estão ocupando pouquíssimos espaços na política. Eu vejo esses números, olho para a realidade, vejo a capacidade das mulheres, negras em especial, e verifico que no mundo dos fatos não há nada que sustente essa desigualdade. É construção mesmo, é construção política. É construção política para disputa do poder. Então, nós precisamos destruir essa construção da desigualdade. Para isso, é um grande desafio das mulheres negras se verem, serem vistas, se visibilizarem, para que as pessoas possam conhecê-las, saber dos seus projetos, saber das suas propostas. E não basta só que essa visibilidade aconteça durante a campanha eleitoral, que dura no Brasil mais ou menos 45 dias. É importante também, principalmente durante a campanha, que a propaganda eleitoral dê visibilidade às mulheres negras candidatas. Mas nós precisamos falar dessa visibilidade antes mesmo das disputas, porque para acumular capital político, nós precisamos de tempo. Então, um dos grandes desafios que eu vejo das mulheres negras na política é se colocarem no cenário público, tal qual os homens, principalmente os homens brancos. Ter condições de se colocarem na cena conhecidas antes mesmo do período eleitoral. É evidente que nós temos melhorado muito, não sem muita luta, não sem muito esforço. Nós já falamos de cota para o registro de candidaturas femininas, mesmo assim com alguma dificuldade de implantar. Nós já sabemos que o dinheiro público que financia as campanhas tem que ter uma cota à parte para as mulheres negras, e o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão também tem que ser compartilhado com as mulheres negras. O desafio, portanto, é superar séculos de desigualdade e de invisibilidade. Por isso que eu tenho sempre falado para as candidatas, para as mulheres que pretendem se lançar nas disputas eleitorais, que é importante formar coletivos, formar redes, estar no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, se apresentando como uma liderança para a sua comunidade. Mas reconheço que esse é um trabalho que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda energia, demanda confiança, demanda saúde mental, sim, para acreditar que é possível ocupar esses espaços. Então, eu vejo como desafios, mas também vejo as mulheres negras, pretas e pardas, como a grande oportunidade para o Brasil melhorar, crescer e se tornar um país democrático sem desigualdade. Agradeço por ter respondido a minha pergunta. Em seguida, nós temos aqui a aluna Thaís Sara.
também do 8º C, para fazer sua pergunta. Agradecemos desde já até aqui. Muito prazer, eu sou a Thaís Sá. Eu quero saber, questão de pergunta. Quais políticas públicas você considera mais eficazes para aumentar a representatividade da mulher preta no espaço de poder? E quais são as barreiras estruturais que ainda precisam ser superadas para garantir uma participação igual de mulheres pretas na política? Bom, obrigada, Thaís, Sara. Eu aqui de novo, professora, agradeço a oportunidade. Lucilene, que está coordenando também, agradeço a oportunidade de nós conversarmos, batermos um papo, falarmos um pouco desses temas. Bom, quando nós falamos em políticas públicas, nós estamos falando de ações, programas, projetos bem orientados e destinados a um determinado grupo social. Quando nós falamos de políticas públicas para mulheres negras, nós estamos falando de políticas públicas para a maioria arrasadora da população, como eu já contei, falando dos números. Então, quais são as políticas públicas para promover as mulheres negras? A resposta não tem simplicidade e não se vê uma única possibilidade, uma única alternativa. O problema da desigualdade, eu dizia, foi construído ao longo de séculos de exclusão. Ao longo de séculos, por exemplo, de analfabetismo, ao longo de séculos de falta de alimentação adequada, de moradia, de vestimenta, de acesso ao lazer, de acesso à cultura. Então, esse conjunto de bens fundamentais é que prepara as pessoas para a vida, inclusive para que elas possam se inserir na vida social. Então, quais são essas políticas públicas? Eu diria que são muitas e várias políticas públicas. Desde políticas públicas voltadas a um projeto ambicioso de educação e de estimulação das meninas e mulheres negras a estudarem e desenvolverem o que quiserem nas suas vidas, principalmente estimulando meninas e mulheres negras a se lançarem nas ciências, nas várias ciências, não só como tradicionalmente foi colocado para nós, ficarmos no cuidado, na atividade privada, na atividade doméstica, que nos orgulha muito, que é uma honra, mas que precisa, inclusive, ser mais bem remunerada, ser mais bem tratada essa atividade. Mas então eu começaria dizendo de políticas públicas de distribuição de riqueza. A maioria da população pobre brasileira é de pessoas negras, marcadamente mulheres negras, que são chefes de família. Em geral, são mães solo, são monoparentais, ou seja, é a única pessoa responsável por uma família. Então, nós vamos falar em distribuir riqueza, nós vamos falar em oferecer boas condições de emprego, de remuneração para as mulheres negras, ampliar e facilitar o acesso à educação, desde o ensino básico até a universidade, oportunizar programas de alimentação e de saúde, também de moradia, para que mulheres negras possam ter um mínimo existencial para chegar a pensar para onde elas querem ir, fazer o quê. Então, observe que eu estou falando de oferecer em qualidade e quantidade os bens fundamentais básicos para uma vida digna. Tudo isso e mais alguma coisa, porque ao lado dos bens materiais, dos bens fundamentais, de políticas públicas de incentivo, educação, formação, nós precisamos de desenvolver dentro de nós a esperança, a confiança de que nós podemos construir tempos melhores no Brasil. Então, ao lado de todas essas políticas públicas, também me chama a atenção políticas públicas de saúde mental, tanto para tirar de dentro de nós o que o preconceito e a exclusão fez por tantos séculos, que é, por vezes, fazer com que nós não nos sintamos capazes de ocupar certos espaços. E, além disso, depois de nos fortalecer para que nós possamos nos sentir capazes, continuar nos dando condição de, entrando nos espaços públicos da política, por exemplo, que nós possamos permanecer.
Então, veja, Thaís, que é um conjunto de políticas públicas que passam por vários bens fundamentais, marcadamente a educação. A educação, a formação acadêmica é muito importante, mas não basta só ter escola, ter livro e ter professores. Essas pessoas precisam ser bem remuneradas, precisam ser bem preparadas, precisam ser respeitadas como profissionais. Além disso, além da educação formal, tradicional, nós precisamos ter acesso aos bens culturais em geral, outros bens culturais, para que a gente se prepare ainda mais, além de nos alfabetizar e nos preparar para uma profissão. Então, veja que é educação e o acesso a políticas culturais, políticas de lazer, enfim, políticas que possam completar a formação da pessoa humana, das mulheres negras, para a vida pública. Então, eu vejo a educação com esse conjunto de ofertas, não só uma sala de aula com livros e uma professora desejosa de ensinar, nós precisamos de mais. Mas eu reconheço que a educação, e falo da minha própria vida, a educação é uma grande oportunidade para que nós possamos fruir de melhores condições na vida social. Agradeço. Eu agradeço por essa resposta que você deu à pergunta. Como viu, a nossa Thaís, ela é bem tímida, né? Então, agora nós vamos ter a Eloá, mas agradecemos a Thaís e também a sua resposta. Olá, senhora ministra, meu nome é Eloá. Eu queria que você... Olá. Olá, eu não ouço vocês, vocês me ouvem? Eu acredito que tenha dado uma travadinha ali. Ah, obrigada. Eloá ia falar algo, mas eu não ouvi. Vai falar, Eloá. Por fim, qual mensagem você deixaria para jovens mulheres pretas que sonham em ocupar cargos políticos, bem como outros espaços de poder no Brasil? Obrigada, Eloá. Eu tenho uma sobrinha que chama Eloá, linda. Uma menininha, uma mocinha linda como você. E Thaís, eu sei que às vezes é difícil, né, para a gente falar assim, ainda mais com muita gente, mas você é muito capaz, tem uma voz linda, fez uma boa pergunta. Você me honrou muito com a sua presença hoje e participando mais, você vai ganhar cada vez mais confiança. E eu espero que você, como eu digo para todas as outras meninas e mulheres negras, na fala que Eloá me convida a fazer, eu espero que você e tantas outras, e tantas de nós, confiem, que acreditem, que se sintam capazes e respirem fundo, dizendo para o mundo: eu tenho o direito de ocupar um espaço e o direito de ocupar o espaço que eu desejar. Não tem nada no plano dos fatos que nos torne tão desiguais a ponto de nós ficarmos onde estamos, quase invisíveis. Então, nós somos diferentes. Diferentes é ótimo que cada uma pessoa seja. Viva a diferença, viva a diversidade. O que nós não aceitamos é a desigualdade. Então, uma palavra de estímulo é que não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas se nós formarmos redes e uma ajudar a outra, nós vamos. Não é fácil, mas se nós começarmos a conversar com as nossas vizinhas, as nossas amigas, contar com os nossos colegas, os meninos, os homens de boa vontade, que entendem que não é uma luta de mulher contra homem, é uma luta de melhorar a vida para todo mundo, para todas as pessoas. Então, a palavra de estímulo que eu dou é essa: fé,
confiança, esperança e não arreda em pé dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas pretensões. Nós podemos, nós queremos e nós temos o direito. Então, fiquem firmes e quando se sentirem incomodados e se for necessário, gritem sempre. Às vezes, gritar desopila o fígado. Às vezes, gritar nos faz ser ouvidas. Não é gritar para estimular a comunicação violenta, não. É gritar no sentido de declarar liberdade de se manifestar. É gritar no sentido de falar bem alto, com alegria, com respeito, com consideração. Mas dizer, estou aqui, eu existo, eu desejo, eu quero e eu posso. São essas as palavras que me ocorrem aqui para encerrar essa nossa conversa e estimular cada vez mais todas as pessoas que estiverem conosco. E outra coisa importante, valorizem a escola, cuidem das professoras e dos professores, cuidem de conversar com os pais, com a mãe, com o pai, de respeitar o trabalho doméstico, cuidem de dedicar tempo, os meninos, a fazer o trabalho doméstico, a casa também é de vocês. Lembrem-se que quando nós temos apoio é mais fácil. Então vamos compartilhar responsabilidades. Vamos compartilhar a vida boa, as vantagens, os benefícios, mas vamos compartilhar também o serviço, o trabalho. Vamos compartilhar. Essa é uma palavra. Senhora ministra, nós agradecemos a sua... Olá, parece que travou de novo. Eu estava recebendo os agradecimentos, já estou agradecida e me despeço de vocês com um beijo, um abraço grande em cada um e cada uma. Até a próxima. A senhora está me ouvindo? Agora sim, eu te ouço. Queremos agradecer essa tarde maravilhosa, como nós colocamos aqui. Que bom que a senhora existe. Já te conhecia, né, pelas notícias, pelo noticiário. Tivemos a alegria de conhecer pessoalmente e sempre é uma aprendizagem de te ouvir, aprender com a senhora, mas principalmente saber da existência da senhora. Fico emocionada de saber da existência da senhora, do lugar que a senhora ocupa e com essa abertura tão humana, né, para projetos escolares, com essa fala que a senhora tem, sensível, né, com os estudantes, com as alunas. Então, nós, como escola pública aqui de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, temos hoje, fechamos, né, o nosso projeto As Mulheres na História, com a linda trajetória da senhora. Então, fica a nossa gratidão. O diretor William também vai fazer algumas palavras aí de encerramento. Então, nós agradecemos grandemente. Obrigada. Ministra, olha, não tenho palavras para agradecer, tá? Esse momento que a senhora proporcionou para nós, para a história da nossa escola, para a história dos nossos alunos, para a professora Marciana em si, porque desde que eu estou nessa unidade, eu a vejo ela numa luta de resistência muito grande contra preconceito, contra o racismo, tá? Com essa luta, esse desejo da mulher ocupar o espaço que ela quiser, que é o que ela pode e deve fazer. Eu acredito que esse momento hoje está sendo histórico para todos nós. E, assim, nós podemos, dentro desse contexto, estar conversando com a primeira ministra negra a ocupar o TSE, o espaço no TSE, é algo que vai além das barreiras do que nós um dia imaginamos poder ter. Então, a senhora está sendo, assim, um divisor de águas nesse projeto e pode ter certeza que devagarzinho, esses nossos estudantes, nós estamos aí quebrando e reestruturando os paradigmas que eles vão encaminhar daqui para frente, tá? E a senhora pode ter certeza que fará parte de toda mudança e toda a história, todo o contexto de melhoria dentro do racismo, dentro da mulher ter o seu espaço, a mulher negra ter o seu espaço. Eu me senti, assim, bastante tocado quando, na fala da senhora, a senhora disse, assim, que a gente deve destruir
né? Alguns preconceitos, algumas coisas, e eu tenho o hábito de falar que a gente deve desconstruir. E hoje eu parei para analisar, desconstruir algo que pode ser construído de novo. Nós devemos destruir. Tá? Nós devemos eliminar toda a possibilidade de construção de qualquer tipo de preconceito. Então, assim, muito obrigado mesmo. E é uma satisfação enorme poder ter esse momento. E o segundo momento, né? Com a senhora. Como podemos dizer, né, Marciana? Isso não é para qualquer um. A 1000 e poucos quilômetros de distância, a gente poder ter esse momento com a senhora 2 vezes. Que Deus te abençoe e a senhora continue sendo essa mulher maravilhosa, humana, num coração tão bom que nos atendeu, uma escola tão simples, uma comunidade tão pequena como a nossa. Isso demonstra o tamanho do seu carinho, né, pelo que a senhora faz e justifica o que a senhora hoje se tornou e conquistou. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe e que esse seja só o início de vários degraus da vida da senhora, que a senhora vai percorrer ainda. Muito obrigado.